Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, Escola Bíblica Dominical. Estamos aí encerrando esse trimestre abençoado, né? Que é falando sobre a liderança eficaz à luz da Bíblia. Um tema muito bom esse trimestre, realmente da nossa revista Atualidade Cristã, onde estamos aprendendo bastante acerca de liderança, né? Graças a Deus por isso. A lição de número 13, que é a última lição desse trimestre, nos traz o tema líder-servo, o modelo de liderança que Jesus ensinou. Um tema atual, um tema aplicável nos dias de hoje, né? Temos como fundamento João capítulo 13, 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes o pé, vocês também devem lavar-lhe os pés uns dos outros. A referência bíblica está em João capítulo 13, verso 1 ao 7, que vai trazer aí essa reflexão acerca desse momento, né, que Jesus cinge-se com a toalha e limpa os pés dos discípulos. Pedro, ele se estranha, causa estranheza em Pedro, essa atitude de Jesus, e Pedro fala assim: Senhor, não vai lavar o meu pé não. E Jesus fala: olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Olha que interessante, né? Pedro, em muitas passagens a gente vê que Pedro, ele sempre tomava atitude, sempre estava à frente. E aí Pedro agora já vai ao extremo. Quem não queria que lavasse os pés, ele falando assim: Senhor, então me lava todo, então me dá um banho logo. E Jesus pega e fala: não, você não precisa, porque vós já estáis limpos pela palavra. Então é o extremo. Quem não queria agora quer tomar um banho. Esse conceito de líder servo é um conceito ensinado por Jesus. Hoje temos muitas pessoas que estão envolvidos aí na igreja, mas que têm uma imensa dificuldade em servir, né? Então, nós vamos tratando aqui, vamos iniciar aqui, tem fundamento aqui, é João 13, 14, como já falei, referências bíblicas, objetivos. Temos o objetivo geral, entender o modelo de liderança servidora preconizado por Cristo para quem deseja ser líder. E os específicos, que são 3. Primeiro, explicar de forma simplificada o modelo de liderança servidora. Segundo, mostrar como deve ser o comportamento de um líder servidor. E terceiro, refletir sobre os resultados que podem ser alcançados por um líder servidor. Introdução. O conceito de líder-servo, por conseguinte, de liderança servidora, veio com o ensaio de Robert Key, intitulado O Servo como Líder, em tradução livre. Segundo ele, o líder-servo é um servo que, em primeiro lugar, se concentra no crescimento e desenvolvimento das pessoas e das comunidades às quais elas pertencem. Como vimos em João 13, de 1 ao 7, esse é o modelo que foi adotado por Jesus e que ensina que o verdadeiro líder serve aos outros e se sacrifica em favor deles. Ok, então, o verso primeiro aí desse capítulo 13, né, de João, ele fala que antes da Páscoa. É interessante isso, depois você dá uma lida, que esse episódio do lava-pés, ele acontece em um contexto de preparação para a Páscoa, para a ceia,
E os discípulos, eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, né? Eles estavam ali falando sobre isso. E Jesus, na sua presciência, ele dá uma aula agora de humildade, ele dá uma aula prática, né, acerca de serviço, de mordomia, né? E então Jesus pega a toalha e começa a lavar ali os pés dos discípulos. Olha que interessante, Jesus respondendo eles, né? E aí ele diz aí que ele, sendo mestre, está lavando os pés dos discípulos, né? E ele orienta que assim façam também os seus discípulos. Então Jesus dá uma resposta a eles, né? Aí vem o tópico 1. O que é liderança servidora? O nome já diz, né? É uma liderança que serve, é uma liderança que está disposta a servir. 1.1. Colocar os outros acima de si mesmo. Isso é orientação bíblica, irmão. Isso é orientação bíblica. Sempre você considerar o outro maior do que você. O líder que assim faz não conquista apenas a mente, mas o coração dos liderados, pois eles veem como uma pessoa autêntica e merecedora da sua confiança. Por esse motivo, os discípulos arriscavam a vida por Jesus. Então, quando você faz isso, quando você serve, quando você coloca os outros acima de si mesmo, você conquista não apenas a mente, mas o coração. Então, os liderados sentirão que você é uma pessoa de confiança e passarão a te seguir, passarão a obedecer às ordens, às orientações, né? Tem pessoas que se autopromovem, né? Acham que estão acima de tudo e de todos, e a sua liderança, os seus liderados olham para ele e vê ele como uma pessoa prepotente, né? Uma pessoa arrogante, e aí não tem como conquistar, né, as pessoas desta forma. Então, por isso os discípulos estavam sempre com Jesus, né? Em João 11:16, os discípulos viam firmeza, né? A própria palavra diz que Jesus ensinava de uma maneira diferente, tendo autoridade, não é isso? Então, colocar os outros acima de si mesmo, isso é muito importante. 1.2. Focar no desenvolvimento dos outros. O verdadeiro líder, ele não pensa somente em si, mas ele pensa também nos seus liderados. O líder servo leva os seus liderados a servir um propósito. Um líder como Jesus desenvolve e transforma para melhor as pessoas que o seguem. Então, focar no desenvolvimento. E como eu falei em toda essa lição, esses temas, eles são válidos também para a nossa vida secular, não somente nesse âmbito eclesiástico, mas para a nossa vida secular em geral. Se você é um patrão e tem os seus empregados, né, foque no desenvolvimento deles. Se hoje eles são empregados, para que amanhã eles ocupem, né, uma posição de liderança, né, que eles venham crescer dentro da empresa. Isso é muito importante também. Assim também como na igreja. A igreja ela precisa de pessoas, ela trabalha com pessoas, né, pessoas que realmente fazem, né, esse trabalho que é a igreja ir para frente, essa grande engrenagem, essa grande máquina que é a igreja, formada de várias, né, ali ferramentas, e essas ferramentas são as pessoas, correto? Então, nós dentro da igreja temos também que preparar as pessoas para serem líderes, futuros pastores, futuros missionários, cantores, né? Nós temos que ter essa visão no desenvolvimento da outra pessoa. Isso é muito interessante para o líder dentro desse contexto. 1.3. Focar em deixar um legado. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Não é qualquer legado, porque também tem um legado negativo, né?
O legado é o que fica, né? Depois que nós partimos, é a memória viva das realizações de um líder. Será que quando você partir, quando eu partir, o que nós vamos deixar como legado? Será que vai ser um legado positivo ou um legado negativo? Né? Davi foi lembrado pelo seu legado. Né? Em Atos, capítulo 13, versículo 36, então Davi deixou a sua marca, né? Deixou o seu legado. Assim deve ser também o servo do Senhor que trabalha na igreja, o líder. Ele deve pensar, falar, o que eu vou deixar? Será que eu vou deixar um legado positivo, um legado negativo? Então, que as pessoas venham lembrar de você como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é muito interessante, irmão. Tem pessoas que não prezam pelo seu nome. Se a gente fosse pegar aí fazer uma consulta no SPC, no Serasa, e formos fazer uma pesquisa sobre o nome dos crentes, dos obreiros, das pessoas, a gente teria um susto, porque as pessoas não estão prezando pelo seu nome, né? Compram e não pagam, o nome é negativado, tantos problemas, tantas coisas. Irmãos, não é para ser assim. Nós, como servos de Deus, nós não podemos ser assim. Pessoas má pagadoras, você observa isso dentro da igreja, né? Eu não sei se é só na minha igreja, mas a pessoa compra a cantina, a revista da escola bíblica dominical, para pagar, dá uma suadeira, né? Dá 3 meses e pessoas ainda não pagam a revista. É terrível. Como é que pode isso, irmão? E eu fico pensando, se isso acontece dentro da igreja, imagine essas pessoas fora da igreja, né? Como que tipo de pessoas, será que elas honram os compromissos? Será que ela cuida do seu nome? Muito complicado, né, irmãos? Muito complicado. Mas nós temos que focar em deixar um legado positivo. E isso é em vida, tá? Não adianta não, depois que partir, fulano era bom. Não adianta não. Né? Isso a gente conquista em vida. Isso a gente conquista com testemunho pessoal, tá bom? É você viver o evangelho. Não é você dizer, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sou um profeta. Tem muita gente que bate no peito, eu sou um profeta. Aí você olha e os frutos indicam quem é a pessoa. E você olha, só tem obras da carne. Então, não adianta, irmão. Não adianta, é o testemunho que fala mais alto. Você está pregando sem palavras, tá certo? Então, focar em deixar um legado positivo, certo? Tem a sinopse, o que é liderança servidora. As pessoas não vão lembrar do líder que acendeu uma grande fogueira, mas o líder que manteve aquecido, que iluminou a noite, que proveu segurança ao acender o fogo e, por último, mas não menos importante, limpou o acampamento para quem virá depois acender a próxima fogueira. É isso aí, é o legado. Tópico 2, como ser um líder servidor. 2.1, ter paixão e ser compassivo. Eu sou muito, assim, criterioso com essa palavra paixão. Né? Tem muitas pessoas que falam, eu sou apaixonado pelo Senhor. Né? Essa palavra ela tem vários significados. Se você olhar no dicionário Aurélio, você vai ver que paixão é um sentimento excessivo, porém momentâneo. Né? Então a paixão, o calor da paixão, você vai ali, se apaixona e logo logo acaba. É diferente do amor. Então por isso que eu sou um pouco receoso com essa palavra, quando você fala, né, de paixão e de amor, dentro do contexto de sentimento. Aqui está falando, paixão é uma palavra derivada do latim, que significa sofrer. Compassivo é derivada de compaixão, né? Que no latim também significa sofrer junto. Então o dia de maior sofrimento de Jesus é chamado de sexta-feira da paixão, João 19:30.
né? Foi onde Jesus sofreu ali a sua morte vicária, né? Então, irmãos, essa questão, ter paixão e compromisso, é você se entregar, né? É você se entregar, é você ter ali compromisso, você ser compassivo, né? Você ter a compaixão, você estar junto, né? Você sofrer junto, estar lado a lado. Nós vamos ver mais à frente que isso também tem a mesma conotação, né, da empatia, de sofrer junto, de se colocar no lugar do outro. Então, ter paixão e ser compassivo. O líder, servidor, ele tem paixão, ou seja, ele se entrega naquele propósito, ele ama aquele propósito, né? E ele também tem compaixão com seus liderados. Isso é muito importante. Não dirigir com mão de ferro. Você se lembra do conselho dos jovens, né? Lá para Roboão, filho de Salomão? Se lembra? Que o povo estava reclamando que o jugo estava pesado sobre o povo, e os anciãos falaram para Roboão, falaram, não, atende o povo, diminui a carga. E ele não se deu satisfeito, foi consultar os jovens, e os jovens falaram para ele, não, rapaz, faz aumentar a carga. E ele aumentou a carga sobre o povo, né? Onde aí começou aí então a divisão de Israel, né? A divisão do povo de Deus, do reino do norte e reino do sul, né? Aí deu o início dessa divisão. Mas tudo bem. Então, ter compaixão, ser compassivo, o líder servidor, ele tem que ter essas características, tá bom? 2.2, ser humilde e ter uma insaciável vontade de aprender. Olha. Que interessante isso aqui, tá? Guarde isso, é muito interessante. O líder servo é por essência humilde. Olha, se está te faltando humildade, reveja os conceitos, tá bom? Tem alguma coisa errada. Quando alguém, o líder, o servo de Deus, não pode se autopromover, não pode se exaltar, bater no peito e falar, minha aula é a melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, eu sou o melhor líder. Não. A essência é a humildade, né? Ser humilde e ter uma insaciável vontade de aprender. Primeiro, humildade. Quando você tem humildade, você cativa as pessoas. Quando você tem humildade, Deus te exalta. Exemplo de Moisés, tirando o povo do Egito, em Êxodo 13:30. E Davi, que era humilde e queria aprender. Esse fato de querer aprender, certa feita eu chamei um obreiro para fazer um curso de missiologia, e ele falou para mim, pastor, eu já sei tudo, isso aí eu já sei, eu não vou não. Eu falei, amém, mano. Então deixa que eu vou, porque eu não sei nada, eu preciso aprender. Irmãos, por amor de Deus, nós precisamos aprender. Quem não senta para aprender não pode se levantar para falar, para ensinar. Primeiro é aprender, não adianta, né? Não adianta. Eu aceitei Jesus com um rapaz e ele, em 2-3 semanas, ele falou, vou sair dessa igreja. Eu falei, por quê? O pastor não dá oportunidade para a gente ensinar, para a gente falar. Eu falei, a gente vai falar o quê? A gente tem que aprender primeiro. Temos que aprender primeiro para depois ensinar. Não é por aí, né? Jesus ordenou que aprendêssemos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11:27. Então Jesus nos ensina a sermos, né, prudentes, a sermos humildes. Você não vê em nenhuma passagem das Sagradas Escrituras, você não vê Jesus se exaltando, se autopromovendo. Não, você vê Jesus falando com autoridade e humildade, né? Então, não tem lugar. O líder servidor, na vida do líder servidor, não há lugar para prepotência, para arrogância, e sim para a humildade. Tem que ser humilde, tem que abaixar a bola aí, abaixar a cabeça, descer do pedestal,
Uma vez vieram me apresentar um missionário, o missionário apertou minha mão e disse assim: pastor, eu sou um grande missionário. Eu olhei para ele, apertei a mão dele e falei assim: pois eu sou um pequeno servo de Deus. Irmão, por amor de Deus, né? Essa autopromoção aí, infelizmente, não é por aí não. Esse caminho aí não deve ser trilhado pelo verdadeiro servo de Deus. Aqui, como eu falei, a questão da empatia, né? 2.3. O líder servo se coloca no lugar dos outros. Isso é empatia. Em Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, né? O servir deve anteceder o desejo de liderar. Muito importante, guarde essa frase. O servir deve anteceder o desejo de liderar. Quando você se torna servo, automaticamente Deus vai colocar os olhos em você. E você é um candidato a ser um líder, né? Então, quando você se coloca à disposição para servir, né, Deus te levanta e Deus te dá a oportunidade de liderar. Agora, se você tiver o foco na liderança, não, eu quero liderar, eu quero ser importante, eu quero... Aí você corre um sério risco de cair na prepotência, tá? Então, primeiro, seja servo, aprenda a servir os outros. Quando você aprender a servir, aí sim, Deus começa a trabalhar, te capacitar para que você venha a liderar, tá certo? Entenda, guarda isso. Quer ser o primeiro na obra de Deus? Seja o último. Quer ser exaltado? Se humilhe, né? Todo grande líder é um grande servo. Não adianta. Na obra de Deus não é igual no mundo, que você vale o que tem, que vale o que você, né, conquistou, o seu grau, o seu patamar financeiro. Não, na obra de Deus não, né? É o contrário. Aquele que se exalta será abatido, e aquele que se humilha será exaltado. É assim que funciona. O primeiro será o último. Então, não queira estar em evidência. A Bíblia toda nos orienta para que nós venhamos não procurar os primeiros lugares, né, nos assentos. Sempre fala para a gente agir com humildade, com coerência. E assim deve ser. Você agir com empatia. Se coloca no lugar dos outros, irmãos. Tem gente que maltrata as pessoas, né? O santarrão aí fecha a cara, tudo é pecado, tudo é demônio, né? Religiosos, fanáticos. Aí vem alguns que ainda dizem: Deus gosta do fanático. Mentira, está repreendido em nome de Jesus. O fanatismo religioso é que leva a pessoa a fazer um cinto de bomba explodir numa escola, né? Então está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que ter, irmãos, um equilíbrio. Quando as pessoas levam... Hoje nós vemos um descontrole, um descompasso muito grande. Se você ler lá em Gálatas capítulo 5, um dos frutos do Espírito é a temperança, é o domínio próprio, né? Isso é muito interessante, fala indiretamente de equilíbrio. Tem gente que ora demais, ora, vai para o monte, ora madrugada, não dorme, jejua, mas não estuda a palavra. Aí cai no fanatismo religioso, tudo é pecado, tudo é o Satanás. Se escorregou em uma casca de banana, foi Satanás que derrubou e tudo mais e tal. Espiritualiza tudo. Erro, está errado. Isso aí, se você for assim, né? Se você for assim, você vai cair na religiosidade, no fanatismo religioso. Agora o outro extremo é a pessoa que estuda, doutor em divindades, doutor em teologia, pós-graduação, vai, mas não ora, não jejua, não busca a Deus, não tem vida de oração, não tem um devocional com Deus, e aí cai no formalismo religioso. É o engravatadinho que fala bonito e tal, mas não tem unção de Deus, mas não tem, né, a graça de Deus estampada em sua vida, nos seus sermões, né? Então isso é muito importante. Esse ponto de equilíbrio. Eu estudo a palavra, eu também oro. Eu estudo teologia, mas eu também tenho minha vida de oração e de jejum, né? Aí você estará apto, né, a ser um líder,
né, a estar diante do povo, a orientar, né, conforme diz as Sagradas Escrituras. Então, a empatia é isso, se colocar no lugar de outra pessoa. E essa é uma característica do líder servo, é ser empático. Né? Como ser um líder servidor, a compaixão pode levar uma pessoa a ser empática, ou seja, colocar-se no lugar do outro, porque a empatia é o complemento natural, é o seu complemento natural. Quem sente e sofre com a dor do outro vai em algum momento se colocar no lugar daquele que sofre. Né? 3. Os resultados alcançados por um líder servidor. Tá bom, pastor. Se eu vou ser um líder servidor, o que eu vou ganhar com isso? Jesus já sabia do sofrimento que iria passar, mas também já anteviu o resultado glorioso do seu sofrimento. É claro, né? Jesus, ele, na sua presciência como Deus, ele já sabia do seu sofrimento, né? Portanto, também já sabia do resultado glorioso do seu sofrimento, que é o quê? A nossa salvação, né? A oportunidade de nós estarmos diante de Deus novamente. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, Romanos capítulo 8, 18. Então, se está passando a luta aqui, se tem sofrimento, calma, você vai ser recompensado. A Bíblia fala que nós estaremos no tribunal de Cristo, e esse tribunal de Cristo é um tribunal de galardão, de recompensa, onde cada um receberá a recompensa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que eu e você, que todos nós venhamos fazer a obra de Deus, não com segundas intenções, mas fazendo a obra de Deus visando o crescimento do reino, para que neste grande dia do tribunal de Cristo, cada um venha receber o seu galardão diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E nosso Deus é um excelente pagador, tá? Ele não fica devendo nada a ninguém, tá certo? Então faça a obra de Deus com amor, o melhor que você pode fazer, tá certo? Em nome de Jesus. A armadilha da inversão de prioridades. Qual deve ser a prioridade? A necessidade dos liderados ou os resultados da organização? Se nós formos perguntar isso aqui para algumas grandes organizações, automaticamente eles vão falar, olha, a prioridade é o resultado, né, da organização. Correto, é muito importante também. Mas quando a gente se trata nesse âmbito eclesiástico, nós temos que dosar, mais uma vez a palavra equilíbrio aparece. A gente deve equilibrar as necessidades dos liderados e o resultado da organização. Ou seja, a sua igreja está aberta, com as portas abertas, porque ela tem objetivos, né, a serem alcançados. Crescimento numérico, né, salvar vidas, trabalhar na obra missionária. A igreja tem a sua prioridade, a igreja tem, né, ali está em busca dos seus resultados. O líder servo deve ser equilibrado, dosando entre as duas coisas. Moisés e Neemias cuidavam das pessoas sem descuidar dos objetivos. Se você vê Neemias, né, ele estava construindo, e a Bíblia fala ele com a espada na mão. Então ele estava construindo os muros, mas ele estava trabalhando na reconstrução dos muros, mas ele também estava vigilante ali com a sua espada, porque qualquer ataque pela retaguarda ele estava ali, né? Então a gente tem que focar nas pessoas e focar também nos resultados. Aí aqui eu coloquei uma imagenzinha do coração e do cérebro, né? Então dosar a emoção e a razão. Não haja somente pela emoção, mas também não haja somente pela razão, né? Seja equilibrado, né? Seja equilibrado, não invertendo as prioridades. Você colocar somente o foco nos resultados, humilhando as pessoas, né? Não pode. Mas também você não pode esquecer os resultados e focar somente nas pessoas. Imagine uma grande instituição que foca somente nas pessoas e esquece dos resultados. Ela vai quebrar, ela vai entrar em falência porque não tem resultados, não é isso? Então, equilíbrio
é a palavra-chave. Ok, vamos lá, vamos terminando aqui. O resultado alcançado por um líder servidor. 3.3, comprometimento, resultado e satisfação. A fidelidade dos liderados é conquistada quando eles enxergam a solução do problema em seu líder. Davi, mesmo fugindo de Saul, seus liderados o seguiam. Está em 1 Samuel 22. Jesus nos liberta do pecado e supre todas as nossas necessidades. Então preste atenção. O seu liderado será fiel a você quando ele olhar para você e ver que você consegue solucionar os problemas. Então, seja transparente, nós falamos isso na lição passada, seja transparente, né? Esteja ao lado do seu liderado, seja empático, é claro, visando também os resultados e o crescimento da igreja, né? Você vê como Davi, mesmo fugindo, e os seus liderados o acompanhavam. Por que isso? Porque se Davi estava fugindo do rei Saul e alguém tivesse com Davi, automaticamente estava correndo risco de vida, né? Mas mesmo assim seguiram Davi, porque sabiam que a autoridade estava sobre Davi. É interessante isso, né? Que a coroa estava sobre a cabeça de Saul, mas a unção estava sobre a vida de Davi. A coroa estava sobre a cabeça de Saul, mas Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. A autoridade estava sobre Davi. E as pessoas vendo isso seguiram a Davi, mesmo Davi sendo perseguido por Saul. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Graças a Deus por isso. Então é isso, irmãos. Comprometimento, resultado e satisfação. Então procure fazer isso, dosar, né? Ser maduro, né? Fazer com que os seus liderados confiem em você, né? Como líder. E para isso precisa ter um bom testemunho. Para isso você tem que ter comprometimento, né? Resultado, satisfação tem que estar presente na sua liderança, certo? Vamos concluir. Estamos hoje concluindo a revista do trimestre e podemos aprender um pouco sobre liderança e por que a importância e fecharmos com a liderança servidora, o modelo que Jesus viveu, praticou e ensinou ao longo do seu ministério terreno. Mas meu sincero desejo e oração é que essas lições possam despertar em você o desejo de estudar, de aprender mais sobre este tema tão relevante para todos nós. E que esse conhecimento lhe permita ser um líder melhor para a glória de Deus e para a edificação das pessoas ao seu redor. A Deus toda a glória. Então cresça, evolua, seja um líder melhor, seja um líder servo, que com certeza você vai ter sucesso no seu ministério. Os resultados alcançados, a sinopse, diferentemente de que muitos pensam, a fidelidade e o compromisso dos liderados é conquistado como enxergamos, quando eles enxergam que seu líder pode solucionar os seus problemas e cumprir suas necessidades. Quando Davi estava fugindo de Saul no deserto, muitos resolveram seguir, que a gente já falou. Concluindo, aqui as nossas questões, né? Que tipo de líder mais se dedica a servir? Que tipo de líder mais se dedica a servir? Aí você vai passando, vai perguntando, interagindo com seus alunos, né? Aqui, ó, no lugar de conclusão, depois eu vou consertar para você os slides, tá bom? Eu vou colocar lá revisão, não é conclusão. Certinho? Abraço, que Deus em Cristo abençoe. Finalizamos aí mais um trimestre. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem aí no vídeo aquilo que você está achando dessas pré-aulas
e se a gente deve continuar no próximo trimestre, tá bom? Então, por favor, nos ajude aí em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz.